Olá, eu sou o professor Wesley Góes, da Universidade Federal do ABC, e este é mais um vídeo auxiliar da disciplina Técnicas de Análise Estrutural e Projeto. O objetivo do vídeo aqui é fazer um resumo das primeiras 3 aulas do nosso curso. Tá? Esse vídeo ele pretende auxiliar os alunos que vão começar a disciplina na próxima semana, para que eles, de alguma forma, entendam o que já foi discutido na disciplina e na próxima terça-feira comecem o curso sabendo minimamente o que foi discutido durante essas três primeiras aulas, durante essas 2 semanas letivas de curso. Então, além da apresentação do plano de ensino da disciplina e do calendário resumido do curso, na primeira aula a gente fez uma pequena revisão sobre as equações de transformação de tensão. Então, utilizamos aqui o caso plano para apresentar inicialmente essas expressões. O foco, na verdade, é destacar a representação da transformação de tensão por meio do círculo de Mohr. Então, seja o estado tensional no plano dado, né? Ele é definido como estado de tensão porque, a partir dessas componentes, nas direções x e y, eu posso calcular quaisquer outras componentes do estado tensional, né, para qualquer outra direção. Aqui a gente representando essa outra direção de θ em relação a x, né? θ, ou seja, o sistema XY sendo rotacionado de θ no sentido anti-horário. Então, a partir dessas componentes, eu posso calcular, né, uma componente σx', uma componente σy', tá? E o cisalhamento, tá, nesse plano x', y', a partir das componentes σx, σy e tal xy. Comentamos também essa questão da invariância das tensões normais, né? Ou seja, a soma das tensões normais no estado tensional original é igual à soma das tensões normais no estado de tensão rotacionado. E a observação importante dessa aula foi que estas equações, né, a σx' mais a tal x'y', ou a σy' mais a tal x'y', essas duas expressões aqui, elas são representadas por uma equação de circunferência na forma canônica aqui dada, onde o eixo do x vai representar o eixo das tensões normais, o eixo do y, o eixo das tensões de cisalhamento, e o raio da circunferência sendo representada por essa parcela daqui, e o centro da circunferência de Mohr, ela é representada pelas tensões médias e 0, né? Ou seja, o centro da circunferência ela está sempre localizada no eixo do x, ou seja, no eixo do sigma. O círculo de Mohr, nessa disciplina, a gente vai construir segundo uma convenção de sinal, onde as tensões normais positivas elas são denominadas de tração, negativa de compressão, isso é bem clássico, e o tal positivo a gente vai associar sempre a uma rotação horária, e o tal negativo a uma rotação anti-horária no ponto. Por exemplo, para essa situação aqui, né, onde a gente tem o σx e o σy de tração, com σx maior que σy, os pontos notáveis do círculo de Mohr eles são definidos como A, B e C. O A segue a direção x, né, o B segue a direção y. O sinal do tal ele segue a convenção aqui definida anteriormente. Então, no x, tá, o tal ele tende a rotacionar no sentido anti-horário, por isso que a gente coloca o sinal negativo. No eixo y, o tal ele tende a rotacionar, né, no sentido horário, por isso dele definido como positivo. Para essa condição aqui, né, de sigma positivo com σx maior que σy, o círculo de Mohr ele tem mais ou menos aqui essa apresentação, né? O ponto A na direção x, aqui, σx menos tal xy, o ponto B com σy sendo menor que o σx, σy tal xy, ok?
Quando eu uno o ponto A ao ponto B, eu defino o centro da circunferência, ponta seca do compasso em C, abertura em A ou em B, eu traço o meu círculo. No círculo eu tenho dois pontos aqui interessantes, que são os pontos aqui de tensões principais normais, a maior denominada de σ1 e a menor denominada de σ2. Para eu determinar o σ1, basta eu calcular a medida do raio e somar com o centro da circunferência. Para eu calcular o σ2, basta eu diminuir o centro da circunferência da medida do raio desta circunferência. Geometricamente, a medida do raio ela sai, não é, do quadrado dessa medida daqui mais o quadrado do tal, não é, raiz, não é o que eu destaco aqui, não é? A medida do raio ela sai do quadrado dessa medida mais o quadrado do tal raiz. Perfeito. Aqui, posteriormente a gente fez uma apresentação do círculo de Moll para o caso triaxial, ou seja, tem um estado tridimensional que depois foi rotacionado no sentido de eu caracterizar, né, somente as tensões principais, ou seja, é um estado tensional onde as tensões de cisalhamento elas são nulas, e aí a gente desenhou, né, esse círculo de Moll para esse estado triaxial. Tá? Uma observação também importante é que esse estado triaxial ele me dá uma medida de tensão de cisalhamento máxima absoluta, né, apresentada aqui por essa equação. Tá? Essa medida daqui ela vai ser importante, né? Na verdade, por que a gente está fazendo essa revisão? Né? Porque o próximo tópico, né? Na verdade, o primeiro tópico da disciplina são os critérios de falha. E para a gente começar a discutir os critérios de falha, né? Na verdade, durante todo o processo de apresentação dos critérios de falha, a gente vai utilizar bastante esse conceito de círculo de Moll. E, além do conceito de círculo de Moll, alguns elementos, como por exemplo o elemento da tensão de cisalhamento máxima absoluta, ela vai ser importante no sentido de definir, por exemplo, né, o critério da máxima tensão de cisalhamento ou o critério de Tresca, né, no sentido de caracterizar a tensão, né, máxima atuante de cisalhamento que a gente precisa calcular para aplicar o critério de Tresca. Então, por isso que a gente está comentando aqui na expressão da tensão máxima a tensão máxima absoluta de cisalhamento, porque na verdade a gente vai precisar calcular, né, essa metodologia. Posteriormente, nesse processo de revisão, né, num estado triplo de tensão, a gente apresentou equações para se determinar as tensões principais. Por quê? Porque a gente, em outro critério, por exemplo, o critério da máxima tensão normal de tração, dado um estado de tensão qualquer, eu preciso, para avaliar o critério, da máxima tensão normal trativa. E se o problema for tridimensional, a gente vai precisar de alguma estratégia para calcular essa máxima tensão principal. Tá? E a gente sabe, né, que essas tensões principais elas podem ser determinadas a partir de um problema de alto valor e alto vetor, né, caracterizando aqui, né, o polinômio, definindo o polinômio característico a partir dessa expressão, onde o I1, o I2 e o I3 são invariantes de tensão dadas por essas expressões aqui em função das componentes do tensor de tensões no 3D. Uma outra definição importante, também associada à lógica da apresentação, né, dos critérios de falha, são as tensões octaédricas, né? Elas definidas, né, as tensões octaédricas elas ocorrem em segundo planos cujas normais são igualmente inclinadas em relação a eixos de um sistema de referência alinhados com as tensões principais. Então a gente tem aqui a tensão octaédrica normal, dada pela tensão normal, média, principal, e a tensão de cisalhamento octaédrica dada por essa expressão. Essa expressão aqui a gente vai precisar dela quando da apresentação do critério de falha, do critério de von Mises. Esse outro tópico também, na verdade, ele está aqui nesse resumo, né, nessa revisão, porque a gente vai precisar dele também quando da apresentação do critério de falha de Mises, que é a decomposição do tensor das tensões numa parcela dita hidrostática e de uma parcela desviadora. Na verdade, a gente sabe que a parcela hidrostática ela é responsável pela mudança de volume do corpo e a parcela desviadora pela mudança
de forma, né, de um dado sólido. A representação de cada uma dessas parcelas é dada, né, por essa equação, tá, onde σm é a soma das tensões normais. E a parcela desviadora, ela contempla as componentes de cisalhamento, diferentemente da parcela hidrostática. Tá? Por fim, né, nesse processo de revisão, a gente apresentou algumas situações clássicas, algumas representações clássicas por meio do círculo de Mohr de alguns estados tensionais, por exemplo, como estado de tração simples. Né? O estado de tração simples, ou seja, eu apliquei uma dada carga que alonga a minha barra de um dado valor sigma, associamos a direção x aqui, calculamos os pontos notáveis do círculo de Mohr e essa é a representação do círculo de Mohr para o caso de tração simples. O caso de cisalhamento puro, tá? Eu pego uma barra, aplico um torque nela, o estado, né, de tensão numa superfície, né, na superfície aí do meu tubo, né, ele vai ter essa cara daqui. Definimos os pontos notáveis do círculo de Mohr e essa é a representação do círculo de Mohr para o caso de cisalhamento puro. Uma observação que a gente fez é que esse estado tensional também ele é definido como cisalhamento puro, porque a representação do círculo de Mohr é idêntica à outra, só mudando as direções aqui dos eixos, né? O eixo x e o eixo y desse estado tensional está originalmente sobre o sigma, e nesse caso aqui o eixo x e o eixo y está, né, no tau. Né? Se a gente pegar esse eixo x e rotacionar 90 graus aqui, né, no círculo de Mohr, 45 nas equações, a gente chega ao sigma máximo aqui no valor de tau. Né? O sigma 1 aqui vale tau. Né? E nesse caso, se a gente rotacionar 90 graus, né, a tensão de cisalhamento máxima aqui vai valer sigma. Tá? Ou seja, a gente tem esses dois estados aqui sendo denominados de cisalhamento puro. Um outro estado interessante, que é o estado hidrostático compressivo, ele é representado por um ponto. E aí, a segunda aula, a gente começou uma discussão, né, sobre os critérios de falha. Na verdade, antes de apresentar os critérios de falha, os critérios de falha que a gente vai estudar no nosso curso, a intenção foi apresentar os modos de falha possíveis numa estrutura. Basicamente, os modos de falha em um elemento estrutural, ele vai ser classificado ou por deformação excessiva ou por fratura, né? A perda da seção transversal do meu elemento estrutural. Na verdade, a gente apresentou essa classificação aqui, né, para, na verdade, pontuar, né, a aplicação efetiva desses critérios. Já a gente chega nesse ponto. Então, as falhas por deformação, a gente tem uma classificação quando independente do tempo, que são as deformações elásticas e plásticas, e dependente do tempo, a fluência. E a falha por fratura, eu tenho a carga estática, né? Eu tenho a fratura com carga estática e a fratura, né, com carga cíclica. Tá? O nosso curso, a gente vai assumir um material contínuo, homogêneo e isotrópico. A continuidade do meio implica a ausência de trinca. E nesse sentido, o material, né, ele vai ter um comportamento definido como frágil e dúctil, exclusivamente associado à sua capacidade de deformação, diferentemente se esse material tivesse trinca. Porque os conceitos de fragilidade e ductilidade mudaria dentro dessa condição que a gente acabou de explicar. Tá? E aí entraria o efeito escala, tem as questões da mecânica da fratura, que nesse curso a gente vai, na verdade, de forma bem resumida, apresentar. No nosso caso, pela continuidade do meio, obrigatoriamente o nosso material ele vai se comportar, né, de maneira frágil e dúctil,
E essa fragilidade e ductilidade, com a condição de continuidade do meio, ela vai estar associada simplesmente à capacidade de deformação do material. Ou seja, o material dúctil ele se deforma bastante antes de se romper, e o material frágil ele não se deforma tanto assim antes do seu processo de ruptura. Depois da apresentação, né, dos tipos de falha, a gente discutiu um pouquinho sobre a necessidade do critério de falha. Um ponto que a gente destacou no nosso curso, é impossível se pensar numa única expressão matemática para se caracterizar um critério de falha, né, que caracteriza um critério de falha que pode ser aplicado a um dado material submetido a um conjunto de carregamento quaisquer. A gente deu um exemplo claro em sala de aula que foi o concreto. O concreto, né, é um material que ele resiste muito bem à compressão e não resiste muito bem a esforços de tração. Então veja, eu não conseguiria com um único critério de falha, né, representar, né, tentar modelar aspectos de falha do concreto, pois ele pode, num caso de carga geral, ser submetido à tração ou à compressão ou um mix dos dois, ou um estado, né, de carregamento qualquer que me produza aí uma condição de carregamento, uma situação qualquer. Então, o concreto ele tem um comportamento, né, o material concreto ele tem um comportamento diferente em relação à condição de quando ele é solicitado a tração e a compressão. Por exemplo, ele se comporta frágil na tração e dúctil na compressão. Em sala de aula também a gente utilizou o material, né, do Dowling, lá, né, do livro do Dowling, para justificar essa questão da necessidade do critério de falha. Eu peço que vocês possam pegar as anotações dos alunos que foram em sala de aula também, que foi uma discussão muito interessante. Mas aqui, com essa apresentação, a gente já, na verdade, define obrigatoriamente a necessidade de um critério de falha e de várias equações, na verdade, né? São vários critérios que vão necessariamente ser estruturados, pois os materiais eles têm comportamento diferente para tipos de carregamento diferente. Então, como já dito, né, no nosso curso a gente vai assumir a hipótese de continuidade do meio, estrutura sem dano, sem trinca, o que implica que o conceito de material dúctil e frágil está ligado à capacidade de deformação antes da ruptura. O próximo passo foi meio que como a gente poderia justificar os critérios de falha que a gente vai apresentar. De onde é que surgiu a ideia, por exemplo, da caracterização do critério de falha da máxima tensão normal trativa? Né? Qual a justificativa para se estruturar, né, e definir o critério de Mohr-Coulomb? Né? Qual a ideia para se caracterizar o critério da máxima tensão de cisalhamento ou o critério de Tresca? Qual a ideia por trás da definição do critério de falha denominado critério de von Mises? A discussão em cima desse ponto foi, na verdade, apresentar as envoltórias de Mohr e a simplificação, né, na verdade, dessas envoltórias por meio de linearização, que a gente está apresentando aqui por meio da linearização 1, 2 e 3. Então, a ideia desses círculos de Mohr aqui é a seguinte. Lembra daquele círculo de Mohr que representa o estado de tração uniaxial? Ele está aqui. Então vamos pensar em um dado material, né? E aí eu pego esse material, faço um corpo de prova dele e ensaio a tração uniaxial. Pego a tensão última, né, de ruptura desse material e traço o círculo de Mohr para essa condição. Ou seja, esse círculo de Mohr aqui ele me representa o ensaio de tração uniaxial de um dado material. Eu faço, né, o mesmo ensaio, só que agora na condição de compressão. Tracei o círculo de Mohr, né, da compressão uniaxial. Faço um ensaio, por exemplo, com uma condição em estado, né, triplo de tensão e defino aqui simplesmente o círculo de Mohr crítico, aquele que contempla o sigma 1 e o sigma 3. E vou fazendo várias situações de ensaio, né, e caracterizando o círculo de Mohr crítico dele e desenhando aqui. Veja que esses círculos de Mohr, eles definem uma região verde aqui que eu defino como uma envoltória, né, de Mohr, onde ele
limita a região, né, de segurança, tá, do meu material para essas infinitas condições de carregamento. A questão é que essa situação ela não consegue me expressar, vamos dizer assim, uma equação. E de alguma forma a gente tem que traduzir esse comportamento para um viés mais simplificado, mas que a gente também não perca, vamos dizer assim, a qualidade dessa resposta no viés simplificado. Tá? Então a ideia aqui foi justamente, com essa apresentação, fazer uma linearização 1, a segunda e a terceira. A linearização 1, ela está vinculada aqui, né, ou seja, a linearização da envoltória de Moore, né, correspondente a essa reta daqui, paralela ao tal, ou seja, passando por o limitante de sigma, é justamente caracterizar, não é, o critério da máxima tensão normal trativa. Tá? A segunda reta, né, na verdade, é um critério que é função, na verdade, né, o trecho 2 da envoltória de Moore é um critério que o limitante aí é uma combinação linear entre sigma e tal. E no critério 3, né, o limitante aqui, na verdade, é a máxima tensão absoluta de cisalhamento. Tá? Então, resumindo de novo, no trecho 1 a gente tem uma ruptura, né, caracterizada, governada pelo tal, né, pelo sigma máximo trativo, né, poderia, né, associar esse critério 1 a materiais frágeis, como o concreto e o giz. No 2, é governado por uma combinação linear entre sigma e tal, né? A gente vai ver no curso que materiais granulares, a compressão, né? Ou seja, um critério associado a materiais frágeis comprimidos. Esse critério, né, ele vai ser aplicado. E no trecho 3, há uma relação entre o limitante da tensão de cisalhamento máximo. Ou seja, esse critério 3 aqui, uma observação interessante, veja, lembra que o estado hidrostático de tensão é representado por um ponto. Então, nesse critério aqui, por exemplo, estados hidrostáticos de compressão, eles não caracterizam, né, não rompem, né, esse material que vai seguir esse critério associado a essa simplificação aqui dada pelo trecho 3 aqui da envoltória de Moore. Então, nesse sentido, a gente começou a apresentar, né, esses critérios. Na verdade, a gente conseguiu apresentar um critério e começar o segundo. Apresentamos o do trecho 1, que é o critério da máxima tensão normal, onde a equação aqui é representada, na equação do critério, a função do critério é representada por essa equação, ou seja, a tensão máxima normal presente na minha estrutura, ou seja, a tensão atuante equivalente né, na minha estrutura, ela tem que ser menor ou igual que o limitante da estrutura, que é a resistência à tração simples. Tá? O critério ele deriva da adoção do trecho 1, que é esse trecho daqui. E a limitada resistência à tração é a interpretação para o fenômeno da ruptura. Tá? Aqui ele traz só um resumozinho do que significa essa simplificação do trecho 1. A ruptura é governada pela resistência à tração pura. Um critério baseado somente nessa condição poderia ser aplicado a materiais frágeis, como a gente já falou, concreto e giz, por exemplo. Então, uma observação importante aqui, que essa situação aqui da função do critério, ele me implica que esse material ele pode resistir indefinidamente a estados triaxiais de compressão, né? Ou seja, a limitante aqui é a tensão normal de tração. Então, muito cuidado quando dá a aplicação desse critério, porque a gente fez um exercício em sala de aula, que a gente vai até reproduzir aqui, que uma das necessidades, uma das obrigações para a aplicação do critério é verificar se o estado tensional, né, que está, né, atuando numa dada estrutura, ele é plenamente trativo quando, né, do cálculo das tensões normais principais, ou seja, a máxima tensão trativa ela tem que ser maior em módulo do que a máxima tensão normal, né, compressiva, no caso a mínima.
Aqui a observação que a gente faz aqui, que é para aplicar o critério, né, você precisa, na verdade, calcular a máxima tensão normal principal. Aí, se o problema é bidimensional, você aplica o círculo de modo direto. Se ele for tridimensional, você tem que ou aplicar o polinômio cúbico ou utilizar aquela estratégia que eu comentei em sala de aula, que é resolver o problema como 3 problemas planos e depois verificar quem é a máxima tensão normal dada, né, por essa avaliação dos 3 problemas planos. A máxima tensão normal dos 3 casos é a máxima do problema geral. E utilizar a equação do critério para verificar, né, se o limitante é menor que o atuante. Na verdade, a gente, quando resolveu o exercício, a gente, na verdade, verificou a ruptura por meio da definição de margem de segurança, que já a gente apresenta. Uma outra observação interessante é que para esse tipo de critério e associado a esse tipo de material, a ruptura ela sempre vai acontecer ortogonal à direção da tensão normal máxima. Então, esse ensaio daqui, na verdade, a gente reproduziu em sala de aula com o giz. O giz é um material frágil. Então, quando eu peguei o giz e puxei ele nessa direção aqui, ó, na direção X, ou seja, apliquei uma carga que me deu uma tração X, vocês viram, né, o plano de ruptura da seção transversal do giz, que foi perpendicular à direção normal principal. Já, né? Por quê? Porque nessa situação, nesse estado tensional, né, essa direção aqui X já é a principal. Basta você olhar aqui, ó, né, o círculo de Mohr que representa essa situação. O X aqui já é a principal. Então, o sigma X aqui já é o sigma 1 do meu problema. Quando eu peguei o giz e a mesma barrinha de giz e apliquei uma torção no giz, vocês observaram, né, que o plano de ruptura para essa nova carga, ela foi a 45 graus do eixo, né, da barra de giz. Por quê? Porque o critério ele está condicionado à limitante à máxima tensão normal. Quando eu aplico o torque, na verdade, eu excito na direção x e y, somente o tal. Só que na transformação, ou seja, o círculo de Mohr está aqui, o A e o B. Só que a máxima tensão normal, ela vai acontecer aqui, ó, né? A 45 graus é 90 no círculo de Mohr e 45 graus no real, né? Então, a 45 graus, eu vou ter, né, na verdade, esse plano de ruptura está errado, né? Porque, na verdade, ele teria... Não, é isso mesmo. Nesse caso aqui, né, a 45 graus, perfeito, né? Mas o plano aqui, por essa convenção que eu dei, ele teria que ser para cá, né? Tá errado mesmo, né? Esse plano de ruptura, ele é normal à direção, né? A direção é 45 aqui, então o plano de ruptura, ele estaria, né, a 90, né, perpendicular a essa direção de 45. Então a gente, né, precisa fazer aqui uma correção, tá? Você substitua aí na sua anotação. Essa é a direção principal, que é a 45 graus, e a ruptura ela vai acontecer a 90, né, é perpendicular a essa direção. Então, o plano de ruptura é nessa direção aqui, ó, perpendicular a essa linhazinha aqui rosa que eu dei. Tá? Porque é justamente isso, né? Ele vai aplicar tração aqui e ele se rompe justamente nessa direção. Perfeito. Como eu tinha comentado, nos exercícios a gente sempre, né, e no dia a dia, por exemplo, da Embraer, possivelmente você, num processo de certificação estática lá, na análise de estruturas, o que se faz lá é o cálculo da margem de segurança, né, dado por essa expressão aqui, ou seja, é a razão entre o sigma limitante e o sigma equivalente atuante, né, de cada critério, e o sigma limitante de cada critério menos 1. A gente fez um exercício nessa aula para aplicar o critério da máxima tensão normal trativa, né? Foi um exercício bem simples. A gente
definir o exercício como um estado de tensão aplicado em uma dada estrutura constituída de ferro fundido cinzento, cuja tensão última é dada por 214 MPa. O estado tensional apresentado aqui, ele me pergunta qual a margem de segurança contra a fratura, né? Como o ferro fundido ele se comporta como material frágil, a intenção é avaliar, né, aplicar o critério de falha da máxima tensão normal trativa para ver se ele falha ou não quando submetido a esse estado tensional, ou seja, um carregamento que me provoca esse estado tensional. Como o estado tensional é tridimensional, eu posso calcular as tensões principais, porque aí o objetivo é calcular a máxima tensão principal, e que é a atuante equivalente, e comparar com essa limitante daqui. Pegar essa, dividir por essa que a gente vai calcular, menos 1, isso daí tem que dar maior que 0, para a gente garantir segurança, né, contra a falha. Então, para calcular o sigma, a gente adotou duas estratégias. A primeira foi utilizar as expressões lá a expressão do polinômio cúbico. Para isso, eu preciso calcular os invariantes 1, I1, I2 e I3. Tá? I1, I2 e I3. Com o I1, o I2 e o I3 definidos, a gente consegue apresentar, né, descrever o polinômio cúbico característico, e com isso calcular o sigma 1, sigma 2 e sigma 3, que nesse caso aqui o sigma 1 vai ser a tensão nossa equivalente, 133,14. Se você somar essas três tensões aqui, elas têm que dar a soma das três, né, normais anteriores, 80. Tá? Eu posso também resolver esse problema caracterizando o mesmo como 3 problemas planos. Aí eu teria que fazer 3 círculos de Mohr, né? Aí eu pego o primeiro plano XY, o estado tensional dele, né? Desenho mais ou menos o círculo de Mohr dele e defino sigma 1 e sigma 2 desse problema, né? O sigma 1 e o sigma 2 desse problema não necessariamente serão o sigma 1 desse problema não necessariamente será a tensão equivalente do nosso problema, porque eu preciso analisar os dois outros planos e pegar o sigma 1 de cada um desses três e verificar qual é o maior. Como a gente já resolveu ele anteriormente aqui, a gente já sabe que esse realmente vai ser o maior, mas vamos apresentar aqui os outros dois casos, tá? Então aqui esse estado já é o principal, então aqui a gente tem o sigma 1 40 e nesse outro caso também o sigma 1 40. Então o sigma 1 aqui, 133,14, que é o que a gente precisa, né? Uma outra informação interessante é como calcular o sigma 2 com essa última estratégia. É só definir aqui a condição de invariância para se determinar o sigma 2, para uma situação de estado geral de tensão, que nesse caso daqui, né, com a aplicação do critério de falha da máxima tensão normal, a gente não utiliza esse sigma 2, porque o nosso sigma equivalente, na verdade, é o sigma 1. O que a gente precisa também verificar no estado tensional é se ele é trativo, né? Ele tem um domínio trativo. Para a gente aplicar esse critério, obrigatoriamente o domínio, né, ele precisa, né, ser trativo. No caso aqui atende, né? A tensão sigma 1 em módulo é maior que a sigma 3. Então nesse caso aqui, definindo a margem de segurança, tá? Ele não falha. Para os alunos que estão assistindo o vídeo, não se preocupe que depois eu vou disponibilizar no site da disciplina o próprio caderno aqui, tá? O caderno que eu criei para gerar aqui esse vídeo, perfeito? Porque, não sei, da velocidade que eu estou passando aqui cada página do caderno, pode ser que você não consiga copiar diretamente isso daqui do vídeo, mas eu vou disponibilizar, né, esse caderno aqui da disciplina, né, que aqui já tem essa parte do caderno, ela me compôs o primeiro vídeo da disciplina e eu estou fazendo agora o segundo vídeo, tá, da disciplina com essa parte aqui do caderno, que depois eu vou disponibilizar lá no site da disciplina. Aí você organiza suas notas de aula, complementando com observações da própria aula, da bibliografia básica, da bibliografia complementar do curso. Perfeito? Para finalizar esse vídeo,
depois de desenvolver esse exercício, a gente começou a discussão e a apresentação de um outro critério, que é o critério de Mohr-Coulomb, que é representado pelo trecho 2 da simplificação, né, da envoltória de Mohr, ou seja, a linearização da envoltória de Mohr. Veja que esse primeiro critério que a gente acabou de mostrar, que é o critério da máxima tensão normal trativa, ele só pode ser aplicado para domínios plenamente trativos. E quando tiver, na verdade, um domínio completamente compressivo ou dominantemente compressivo, né, aplicado a um dado material frágil, a gente viu que o critério anterior ele não atende, né, ele não se justifica, não é aplicado, né, porque o trecho 1, se você lembrar, ele está na parte trativa da envoltória de Mohr. Então a intenção foi justamente caracterizar um outro critério que possa ser aplicado a materiais frágeis quando submetidos a domínio compressivo. A definição desse critério, né, a expressão desse critério, ele vai ser, na verdade, construída a partir de um modelo de sólido deslizando numa superfície de atrito, para depois a gente fazer a analogia com duas superfícies de um dado material frágil, né, falhando, ou seja, se atritando uma em relação à outra. Então, num sólido submetido, né, a uma dada superfície com um dado coeficiente de atrito, tá, e nesse sólido atuando-se uma força F, né, com uma direção alfa em relação à normal, a gente pode, na verdade, construir esse conjunto de equações, ou seja, eu posso projetar esse F na direção normal e na direção tangencial do sólido, tá? Definindo essas duas expressões aqui e calcular a força de atrito, né, por essa expressão aqui, ou seja, a relação entre na verdade, a força de atrito é dada pelo coeficiente de atrito e a força normal, né? A força normal descrita aqui em cima, eu posso escrever essa força de atrito dessa forma. Essa expressão, na verdade, né, a gente pode relacionar, né, esse ângulo alfa aqui com o coeficiente de atrito, e essa expressão aqui, dentro desse princípio de analogia, né, de um sólido deslizando numa superfície de atrito, ele pode caracterizar, na verdade, a condição, né, o critério de falha para duas superfícies, né, de um sólido frágil, né, deslizando uma em relação à outra quando submetida a um estado predominantemente compressivo, ou seja, né, quando a força de atrito, né, a resistência ao atrito, né, o atrito, né, dessa superfície do material for superada pelo tal atuante excitado aí, o tal atuante excitado aí pelo meu carregamento, vai acontecer a falha. Veja que o critério de falha, ele tem uma apresentação aqui onde eu vou fazer a analogia do F seno de alfa, né, com o tal, que é o cisalhamento, né, superando a resistência ao atrito, tá? E o F cosseno alfa me representando a tensão normal. Tá? Ou seja, como a gente já tinha dito e visualizado na envoltória de Mohr, é um critério que, para eu definir se existe a falha ou não, a região ela é dada por uma combinação linear entre sigma e tal. Ainda não está uma relação do tipo aquela que a gente apresentou, a gente vai chegar já, né? Que é essa condição. Daqui a gente passa para essa condição, né? Do critério de falha, tendo-se uma condição de coisa, ou seja, um material granular apresentando aí uma condição, né, de coesão, e aí sim a gente chega nessa apresentação clássica do critério de Mohr-Coulomb, né, dada, né, pela linearização da envoltória de Mohr naquela condição lá representada pelo trecho 2. Né? Essa expressão aqui, ó, ela é facilmente obtida, né, que é essa expressão, essa é o trecho 2 da envoltória de Mohr linearizada. Eu vou
enxergar que o meu material granular ele tem uma dada coesão e tem um dado, né, um dado ângulo, né, um dado ângulo φ, né, entre, né, caracterizando aí o material granular em si, né, o atrito, né, do material granular em si, associado ao atrito do material granular em si. E a gente consegue, né, definir essa lei do critério a partir, né, do desenvolvimento aqui, definindo realmente essa região como a função do critério, ou seja, uma combinação sigma tal fora dessa região, eu falho o material, né? Uma combinação sigma tal dentro dessa região, eu não falho o material. Então, por fim, né, o último desenvolvimento, né, dessa terceira aula foi, na verdade, caracterizar, definir um estado de carregamento que me gera, né, um círculo de Mohr, né, crítico, que é o sigma 1, sigma 3, que tangencia essa condição do critério, para a gente relacionar essa função do critério não em função desses parâmetros aqui φ, né, e coesão, né, porque do que a gente já mostrou, né, e do que a gente já discutiu no curso, todos esses critérios, eles comumente são função das tensões normais principais e dos limitantes do material. Então essa passagem aqui é justamente para mudar essa apresentação do critério, tirar essas propriedades do material aqui, o φ e o c, e passar a expressar, não, φ e o c não, por enquanto, tirar a apresentação, né? Na verdade o objetivo final vai ser tirar o φ e o c e substituir pela tensão última atração e a tensão última compressão, e tirar esse tal e sigma aqui qualquer e mudá-los para a representação em tensões principais. Então, para isso a gente pegou um carregamento que me deu uma situação crítica, né? Ou seja, que tangencia o critério, e com essa construção aqui, né, com essa geometria aqui, a gente consegue representar essas relações aqui para sigma, ou seja, o ponto que tangencia é o ponto crítico aqui do meu problema. Então eu quero pegar, na verdade, esse valor de sigma e esse valor de tal para essa situação onde a circunferência, né, do caso crítico de carregamento, ela me tangencia aqui, o critério está definido. Então a gente sabe que aqui vale o raio, tá? O raio ele é dado por essa expressão aqui. Uma observação aqui, que como esse critério é um critério definido para estados de tensão dominantemente compressivos, então a gente já desenhou, né, o estado tensional aqui todo no lado negativo. Aqui a gente está pegando, né, as medidas em módulo para caracterizar essa dimensão, mas aqui por convenção a gente sabe que sigma 1 é um valor negativo, sei lá, menos 2, e sigma 3 é um valor negativo, menos 3. Então quando a gente for fazer essa conta aqui vai ser menos 3 mais 2, e vai dar uma dimensão negativa, tá? Mas muito cuidado, tudo bem? Porque aqui a intenção com essas cotas aqui é pegar uma medida em módulo. Então aqui eu tenho essa medida que é essa menos essa dividido por 2 para me dar o raio. Então esse raio daqui é sigma 3 menos sigma 1 dividido por 2. E o centro a gente já sabe que classicamente é sigma 1. Desculpa, aqui seria sigma 3, né? Sigma 1 mais sigma 3 dividido por 2. Você mude aí, tá? Aqui é sigma 3. Porque a gente já está tão acostumado a fazer isso no plano que o centro da circunferência é sempre sigma 1 mais sigma 2. Mas aqui é sigma 3. Então, para eu pegar a medida do tal, basta eu pegar o cosseno, né? O cosseno do ângulo é justamente, né, tal sobre a hipotenusa, que é sigma 3 menos sigma 1 sobre 2. Veja que aqui tem um menos justamente para a gente pegar, na verdade, o módulo, né? Na verdade, o que eu quero... Aqui eu vou entrar
Na verdade, com valor negativo, eu vou entrar com valor negativo e eu vou pegar o valor em módulo do tal, tá? É o valor de tal, né, que é essa medida daqui, para, na verdade, o módulo não, né? Como a gente definiu o círculo de Mohr, o tal aqui sempre vai dar positivo, né? Ele tem que dar positivo. Então, por isso, desse sinal aqui menos, para que a gente possa caracterizar um tal positivo. E o valor de sigma, né, ele vai ser dado direto, né, pela diferença entre sigma 1 mais sigma 3 dividido por 2, né, aqui sigma 3 mais sigma 1 dividido por 2, menos esse elementozinho daqui, que a gente calcula pelo seno, né? Essa medidazinha daqui é quem? É justamente a razão entre, né, seno de φ é ela dividido pela hipotenusa, né? Então, justamente isso, né? É o centro menos essa medidazinha daqui. Com um desenvolvimento, né, bem simples, ou seja, pegando essa expressão agora e jogando na função do critério, a gente pode escrevê-la, né, a função do critério com essa apresentação. Então foi aqui que a gente terminou o nosso curso, tá? Espero que esse vídeo te auxilie, né, para você que está começando aí a disciplina, que está vindo na primeira aula próxima semana, né? E também que o vídeo possa ajudar aqueles alunos que compareceram durante a semana, mas ficaram lá, né, na sala vendo o celular, passaram a aula inteira vendo o celular e não entenderam nada do que eu falei, né? Aí agora assiste o vídeo e vê se entende alguma coisa, tá? Então até o próximo vídeo.